O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu na noite desta quinta-feira a investigação do CAD e da Polícia Federal contra institutos de pesquisas. Segundo o magistrado, a suposta ausência de causa e incompetência absoluta dos órgãos para uma apuração desse tipo no período eleitoral. Moraes também afirmou que a abertura de inquéritos busca supostamente satisfazer a vontade eleitoral de determinada candidatura. Para o ministro, as possíveis infrações das empresas deveriam ser investigadas pelo TSE. Além de suspender as investigações, Alexandre de Moraes determinou que a Corregedoria Geral Eleitoral e a Procuradoria Geral Eleitoral investiguem suposta prática de abuso de poder político e abuso de autoridade do presidente Jair Bolsonaro por ter supostamente utilizado órgãos administrativos para se favorecer nas eleições. Durante a entrevista ao podcast Paparazzo Rubro Negro, nesta sexta-feira, Bolsonaro criticou a suspensão dos inquéritos e questionou as intenções de Moraes. Com uma medida dele agora, do Alexandre de Moraes, que começou aí o CAD e a Polícia Federal investigar instituto de pesquisa. O que ele fez? Não pode investigar. Ou seja, os institutos vão continuar mentindo. E nessas mentiras, quantos votos ele arrasta para o outro lado? Geralmente vota quem está ganhando 2, 3 milhões de votos. Parabéns, Alexandre de Moraes. O seu candidato não é o Lula. O seu candidato é o Alckmin. Você foi secretário de segurança do Alckmin em São Paulo, o Alckmin governador. Nós sabemos para quem ele advogava no passado. E, na verdade, não é o Alckmin com o Lula, tá? É o Alexandre de Moraes com o Lula. Essa aqui é a verdade. Esse destaque a gente abre. Programa desta sexta-feira. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade, sua avaliação, a repercussão dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Salve, Zé. Boa noite. Está repercutindo, viu? E um posicionamento muito firme e sério do presidente Jair Bolsonaro. Muito boa noite, meu caro Vitor. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite, Diogo. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, essa é uma decisão muito pesada do ministro Alexandre de Moraes e séria demais, inédita, porque impede órgãos públicos de fazerem a sua função. A função da Polícia Federal é investigar. O delegado tem, entre as suas atribuições, a possibilidade de investigar. Não é abuso do poder econômico, nem abuso do poder de polícia, porque, na verdade, trata-se de uma iniciativa de investigação. O CAD, ele é autorizado pela Constituição, quando fala das agências reguladoras, e regulamentado em lei sobre o poder de avaliar a distribuição do mercado, ou seja, evitar conglomerados ou monopólios. E tudo indica que as empresas de comunicação formam um monopólio por aqui, e eu vou dar detalhes. Eu vi hoje na Câmara dos Deputados avaliações de parlamentares de que os institutos de pesquisa, que eu não gosto de chamar de instituto, porque são nomes apenas para lustrar a reputação, na verdade são empresas que faturam, e nada contra faturamento, nada contra a empresa, desde que esteja agindo dentro da lei, né? E essas empresas têm grupos em comum, inclusive os estatísticos, que são ali o algoritmo, vamos dizer assim, destes cálculos e avaliação das pesquisas. Então, haverá uma regulamentação disso, de como deve funcionar uma empresa de pesquisa, pelo menos pesquisa eleitoral. Essas empresas, elas não ganham tanto dinheiro assim na eleição propriamente dita, mas ganham na iniciativa privada, porque hoje ninguém abre uma empresa sem fazer uma pesquisa mínima de campo, né? Uma pesquisa de produto, de demanda, é assim que funciona. Só que os partidos políticos estão cada vez mais contratando pesquisas. E também os próprios deputados e senadores com as verbas de gabinete da Câmara dos Deputados. Então, elas estão crescendo e algumas até se regionalizando. Então, é preciso regulamentar e não proibir. Eu insisto que a regulamentação nem sempre é proibir ou restringir, mas colocar regras, né? Como no trânsito. Antigamente, poucos carros, nada de regulamentação. Começaram a aparecer muitos carros, regulamentação. Não é a proibição do trânsito de veículos. Só que é preciso mão contra mão, semáforo, né, o farol, como se diz, e assim por diante. Então, as pesquisas precisam disso. E o CAD estava investigando exatamente a possibilidade de um monopólio, e houve um impedimento desse início de investigação.
Na Polícia Federal, a mesma coisa. Eu nunca vi blindar algo assim, porque isto é uma blindagem. E ninguém apresentou um habeas corpus preventivo, mas o ministro acabou aprovando um habeas corpus preventivo. Não investiguem isso aí. Antigamente, a Justiça Eleitoral se atinha a conduzir o pleito, né? E agora, veja a que ponto chegamos. Além de regulamentar, né, legislar, porque o poder da Justiça Eleitoral tem esse poder. Executar, financiar, ainda julga, faz tudo. E numa situação importante, que é a definição do próximo presidente da República. Então, até parlamentares que são de oposição ficam assustados com esta decisão. E dizem que nenhuma CPI teria a coragem, que geralmente é política, teria a coragem de tomar uma decisão assim. O comentário agora é do Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza, Mota e a todos que nos acompanham. Olha, o Alexandre de Moraes deu o argumento, né, de que é responsabilidade, né, da prerrogativa da Justiça Eleitoral investigar ou, enfim, decidir se as pesquisas eleitorais estão sendo feitas de acordo, né? Inclusive, a lei eleitoral, de fato, estabelece, né, no parágrafo 4º do artigo 33, que, abre aspas, a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil o FII. Bom, então, nesse caso, o TSE deveria investigar isso, né? Se há um questionamento por parte de um dos grupos políticos, uma das campanhas que está aí no jogo, que está aí no páreo, o TSE é que investigue. Agora, se isso se sobrepõe a outras investigações possíveis, inclusive uma CPI, eu acho pouco provável. A questão também é a seguinte, e aí saindo do mérito se o Moraes ou o TSE tem autoridade exclusiva sobre investigar os institutos de pesquisa, vale a pena discutir a própria estratégia que há por trás da campanha do Bolsonaro de questionar e de investigar esses institutos. Para lembrar que, no caso do CAD, que versa aí sobre a concorrência entre empresas, o presidente foi um indicado de Ciro Nogueira e as palavras que ele usou, os argumentos que ele usou para pedir essa investigação são, ipsis literis, mimetizam integralmente o que diz o grupo do presidente e o próprio Ciro Nogueira a respeito das pesquisas eleitorais. Já numa acusação, né, no pedido de investigação já é praticamente uma acusação. E a Polícia Federal começou lá a investigação a pedido do Ministério da Justiça, por determinação do Ministério da Justiça, por sua vez, a pedido da campanha de Bolsonaro. Mas o que se está querendo com essa história toda, aí vem a questão política, é construir uma narrativa, né, por parte de Bolsonaro e por parte de políticos e influenciadores que são leais a ele, de que se Lula vencer as eleições, isso se explicaria pela atuação de Alexandre de Moraes, né? Por isso essa reclamação também dessa forma em relação à atuação dele. Da mesma forma, né, como se investigar ou não os institutos de pesquisa fosse mudar alguma coisa na maneira como os eleitores vão votar no dia 30. Né? É uma forma de buscar um bode expiatório para o resultado do primeiro turno, que colocou Bolsonaro atrás de Lula, e para uma eventual derrota, né? E aí pode virar uma desculpa, uma narrativa já pré-montada, já que a desculpa das urnas não serem confiáveis ou serem fraudáveis não colou nem mesmo com a auditoria feita pelas Forças Armadas. Vamos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, olha, se faltava alguma dúvida de que não existe mais a menor autonomia e independência entre os poderes, se ainda faltava alguma dúvida para alguém, né? Que eu acho muito difícil, depois de tudo que nós temos vivido aí, diante de tamanha insegurança jurídica, a tirania do judiciário, parte do STF, a caneta do Alexandre de Moraes completamente descontrolada,
se faltava alguma dúvida, acho que essa dúvida ela acaba hoje, né? Não é possível. A questão que fica é por que Alexandre de Moraes, assim como o Barroso estava desesperado para cercear, para sufocar o debate sobre as urnas eletrônicas, sobre a lisura do nosso sistema eleitoral, sobre a melhoria do nosso sistema eleitoral, por que aquele desespero agora também em relação às empresas de pesquisa? Eu estou com o Zé, eu não falo mais institutos de pesquisa porque eles não são institutos, eles são empresas de pesquisa, assim como o próprio CEO da Quest no Jornal da Manhã, em resposta à nossa querida e competente jornalista Cristina Grêmio, ele respondeu, olha, algumas empresas contratam e pedem pesquisas e outras contratam e pagam por resultados. Então, elas não são institutos de pesquisa, são empresas, como muito bem o Zé colocou. E aí fica a pergunta agora, por que o desespero antes das urnas, né, em relação a sufocar o debate das urnas, agora esse desespero em proteger as empresas de pesquisa? Existe algum cartel? Existe alguma coisa que o povo brasileiro não pode saber? Então, Vitor, olha, e um pequeno detalhe, né? Onde está a OAB, os advogados do Brasil? Onde estão os senadores para questionar, olha, senhor Alexandre, isso aqui não é da sua ossada, né? Os deputados da Câmara, né? Onde está a defesa da autonomia e independência dos poderes? Vitor, tentaram, né, encontraram aí, colocaram na nossa Constituição o crime de opinião, né, as fake news, né, opinião. Agora, se eu não gosto da opinião, é fake news e vai para o inquérito das fake news. Criaram essa semana o crime de conclusão com a censura horrorosa em relação ao documentário O Teatro das Tesouras, da Brasil Paralelo, né? E segundo Alexandre de Moraes e a própria corte, as cenas são verdadeiras, não tem nada de fake news, mas pode levar a uma conclusão falsa do ex-presidente e ex-presidiário. Ou seja, você, telespectador, ouvinte, você não está autorizado a concluir o que você quer concluir, mesmo diante de fatos verdadeiros. Você só pode concluir o que Alexandre de Moraes quer. E agora nós temos o crime de investigar. Está proibido investigar no Brasil. Claro, está proibido opinar, concluir e investigar tudo relacionado ao ilibado ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e o político corrupto de estimação do STF/TSE. Tivemos um reforço aqui de última hora. No começo do programa aqui eu passei a nossa escalação, anunciei o desfalque, a ausência de Augusto Nunes, mas aí de última hora a gente fez o convite, agora está com a gente também o Roberto Mota, excepcionalmente hoje, especialmente participando aqui da edição de hoje de Os Pingos nos Is. Já está com a gente o Mota para analisar também essa decisão do ministro Alexandre de Moraes impedindo as investigações abertas ontem pelo CAD e pela Polícia Federal sobre as empresas de pesquisas eleitorais. Obrigado pela presença. Em primeiro lugar, Mota, bom ter você aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite a todos os meus colegas. Boa noite a essa audiência fantástica. É um privilégio estar aqui hoje, nesse momento histórico, fazendo mais um comentário muito difícil, né, a ser feito com muita sensatez na escolha das palavras. Eu começo dizendo o seguinte: tudo que possa prejudicar o presidente nesta campanha é exercício da democracia. Tudo que possa ajudar o presidente, mesmo que seja verdade, é ato antidemocrático. É difícil para a gente saber onde está o limite dessa história. O que a gente observa, o que as pessoas observam e comentam comigo na rua, é uma assimetria enorme na aplicação de poder. É cada vez mais difícil para o cidadão comum, que eu encontro a toda hora, entender a dinâmica dessa eleição. É difícil entender, por exemplo, por que institutos de pesquisa estão acima de investigações. Será que eles também são imunes a CPIs? A gente vai descobrir em breve. Qualquer um que ouse
elogiar o governo ou apoiar o presidente, ganha um alvo pintado nas suas costas. E quando você diz, olha, transformar as pessoas em alvo por causa de opinião não é uma prática democrática, sabe o que é que você ouve? Algumas pessoas dizem, olha, isso aí é construção de narrativa, é choro de gente que já está prevendo a derrota. Isso pode ser tudo, pode ser até a liberdade de expressão, mas não tem nada a ver com democracia. Você é o que nos diz, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Bom, o Alexandre de Moraes está tentando criar uma crise institucional. Na minha opinião, já criou, né? Já está mais do que criada. Porque ele vai e diz que outras instituições não podem atuar. Por que não podem atuar? Porque ele disse. Então ele está dizendo que a Polícia Federal não pode investigar, o CAD não pode investigar, o Ministério da Justiça não pode requerer uma investigação. Que supremacia institucional é essa? Ele preside um tribunal eleitoral. Então, eu estou aqui chovendo no molhado, né? Perguntando assim, a essas instituições, todas as outras do Brasil, quem é que vai dizer a mesma coisa para ele? Quem é que vai ter a ideia e tomar a providência mais do que urgente de dizer assim, não reconhecemos essa decisão. Ele diz que não reconhece nossa autoridade para investigar e nós não reconhecemos a autoridade dele para embargar a investigação. Não é simples assim? Porque isso já está acontecendo desde muito antes e chegou ao seu clímax no momento em que o Ministério Público, através da Vice-Procuradoria-Geral da República, assinalou que o ministro Alexandre de Moraes tinha maculado o sistema acusatório brasileiro, ao não acatar uma recomendação do Ministério Público, da Procuradoria, para o arquivamento de um inquérito. Ele disse que não ia arquivar. E aí houve essa manifestação gravíssima, que eu acho que um dos sintomas desta crise institucional é que o barco continuou a andar. A boiada continuou a ser tocada. Vamos em frente como assim? Está sendo dito pelo Ministério Público, ou então você acaba com o Ministério Público, extingue o Ministério Público. Agora, está sendo dito pelo Ministério Público que o ministro do Supremo Tribunal Federal, na ocasião, está agindo fora das quatro linhas. Ou eu sonhei com isso? Ora, isso passou tranquilo? Então, a questão é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes não tem autoridade para embargar essa investigação. Ele diz que isto é do escopo, que isto é do espectro do TSE, mas não é. Porque se houver, né, vamos fazer o exercício de projeção, se houver má fé, se houver uma articulação ilegal entre essas instituições sob investigação, e há todos os indícios autorizando a que se suponha que pode haver, e, portanto, suficientes para se investigar, vamos supor, no exercício de hipótese, chega-se ao fim da investigação descobrindo que há, sim, uma articulação não só entre essas empresas de pesquisa, como entre as mídias que as divulgam. E qual é o objetivo? É um objetivo pecuniário? Não, esse objetivo vai muito além de um processo eleitoral. Esse objetivo, se for a indução de uma percepção do senso comum sobre quem tem mais importância, ou mais influência, ou mais popularidade, isto aí é um desvio da própria democracia. Isso aí é uma deformação do processo de representação democrática. Porque você está, né, se essa investigação chegar a termo, constatando essa ação, não é uma ação para montagem de um carro, não. Isso é uma ação para a montagem de um falso senso comum, de um mal-entendido no senso comum.
Então não está na seara do presidente do TSE que acha que pode tudo. E ele pode tudo. Porque ele decide, caneta, o consórcio vai lá, joga ele para o alto, diz que ele é o máximo, que ele é a muralha e fica valendo. Então eu não estou nem mais me referindo ao Alexandre de Moraes, que faz o que quer. Eu estou me referindo às demais instituições da República Brasileira. O que aconteceu com vocês? Está todo mundo dormindo? Não vou nem falar do Senado. O próprio Ministério Público, a própria Polícia Federal, o restante do Poder Judiciário, o Ministério da Justiça. O Alexandre não deixou. A gente queria, mas o Alexandre não deixou. Ele disse que a gente não pode. Quem é que vai dizer que ele não pode? Quem é que vai dizer que ele não pode exorbitar das funções do seu cargo, criando teses, criando alegações para fazer o que bem entende, né, com o álibi, com a suposição de que é a máxima corte judiciária corrigindo tudo, limpando tudo, depurando tudo, com esses eufemismos, esses lugares comuns, essas alegorias. Então, não é possível esse estado de coisas numa democracia. Não é possível. A imprensa está completamente aí a reboque, né, dessa ação. Isso depois da eleição, ou depois do Bolsonaro, em algum momento, evidentemente, essa vergonha virá à tona, ninguém vai sair limpinho. Mas, neste momento, as instituições brasileiras precisam contrastar. Quem é que vai dizer que isso é um abuso? Quem é que vai dizer que isso não é próprio? Tem que, pelo menos, ser contrastado. O ministro Alexandre de Moraes é convidado para conversar no Senado, para conversar no Senado Federal sobre as ações dele. Ele não vai, ele não responde, ele diz que não é com ele. O Ministério Público assinala uma ação que o Ministério Público considera ilegal, isso é gravíssimo, porque ele está na máxima corte, ele ignora, ele absolutamente ignora a advertência e está tudo bem. Então eu estou entendendo o seguinte, a sociedade brasileira está sancionando esse poder absoluto, só pode ser. Porque o pingos nos is não é corregedoria, né? Então, se não está sancionando, tem que aparecer dentro aí do sistema. Ninguém está propondo conflito, polêmica, nem nada. Olha, nós divergimos aqui dessa decisão assinada pelo eminente ministro, presidente do TSE. Nós divergimos. Não, nós achamos que sim, é da nossa competência. Não é a palavra final, o presidente do Tribunal Eleitoral não é a palavra final da República.